Que o Senhor continue a falar no seu coração, que a graça do Senhor Jesus continue operando em nossas vidas, para a glória dele mesmo. É bom estar com vocês aqui, na comunhão, é muito bom estar aqui por poder louvar a Deus, para poder ter comunhão com você, para ouvir a palavra de Deus ao Senhor. É bom estar na comunidade, é ótimo a gente estar junto aqui. Graças a Deus por isso. E eu quero convidar você, indo agora para a parte da mensagem da palavra de Deus, quero convidar você a abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Colossenses, no seu capítulo 1. Colossenses, seu capítulo 1. Como eu já disse aqui, que alguns homens de Deus que estudaram essa carta, diz que essa carta era uma das cartas mais profundas que Paulo escreveu. E que ele é, de fato, um tratado cristológico. Fala da pessoa de Cristo. E esse capítulo número 1, ele vai nessa parte, exclusivamente nessa parte, pontualmente aqui, ele trata da excelência da pessoa e da obra de Cristo. Então, vamos ver o que Paulo disse aos Colossenses e o que Deus hoje, na nossa igreja, no nosso tempo contemporâneo aqui, o que tem a nos dizer também a respeito dessas coisas que Paulo instruiu lá aos Colossenses, o que Deus tem para nos instruir hoje nessa mesma carta, nessas mesmas palavras de Paulo. Então, no capítulo 1, no verso número 13 e 14, ele diz o seguinte: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Oremos mais uma vez. Senhor, em nome de Jesus, a tua palavra é bendita, a tua palavra é o conselho santo para nós. Por favor, Senhor, faça com que ela prospere na nossa mente e no nosso coração, de maneira que a nossa vida seja transformada para o louvor do Senhor. E assim, ó Deus, nós andemos sempre em novidade de vida, louvando ao Senhor e dando glórias a Ti em tudo, porque essa é a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, então a carta ali, os editores da Bíblia, eles já colocaram um tema lá. E eu poderia então dizer que poderia colocar também Jesus, o Supremo Senhor, a supremacia de Cristo. Se nós escrevêssemos isso também estaria na mesma direção. Jesus, o Supremo Senhor. Jesus, a soberania, a supremacia. Naquele tempo, quando Paulo escreveu aos Colossenses, havia ali uma seita, não só naquele tempo, ainda hoje existe, chamada os gnósticos, gnosticismo. Várias ramificações nós podemos encontrar, mas especificamente quando Paulo escreveu ali aos Colossenses, ali os gnósticos, eles simplesmente diziam que toda a matéria é má. Eles diziam, olha, a matéria é ruim, matéria não é boa, é ruim. E com isso eles negavam a obra de criação, porque diziam, se toda a matéria é ruim, então Deus não pode ter criado o mundo, porque o mundo é matéria. De outra forma também eles negavam a encarnação de Cristo. Negavam a encarnação de Cristo, porque Cristo era uma emanação. Para eles, Cristo era uma emanação, era algo que vinha de Deus, mas não era perfeito homem. E com isso, então, eles estavam frontalmente negando a obra de redenção. Vejam como eles eram astutos. Eles consideravam Cristo, mas eles não diziam que Cristo era verdadeiramente homem. Eles negavam a humanidade de Jesus. E negando a humanidade de Jesus, ele não poderia então fazer a remissão. Ele não poderia morrer de maneira vicária ou substitutiva por nós. Os falsos mestres sempre tiveram seguidores. Os falsos mestres. Hoje nós ainda encontramos algumas pessoas que dão certa consideração a Jesus. Eles colocam Jesus como um homem importante. Nós podemos citar aqui, por exemplo, os muçulmanos. Para os muçulmanos, Jesus, ele é um profeta. Um ótimo profeta, um profeta grandioso, um grande profeta. Mas Jesus não é o Redentor para os muçulmanos.
para os testemunhas de Jeová. Então Jesus, ele é o Filho de Deus, tem a sua importância e tem o seu lugar na história. Mas ele não é o Emanuel de Deus, ele não é o próprio Deus, como nós entendemos e como a Escritura nos fala. Também temos os falsos mestres, ou melhor, dizendo, vamos dizer o que nesse país, a religião que predomina, os católicos romanos, por exemplo, Jesus o Filho de Deus, Jesus o Redentor, coloca Jesus em alta posição, mas para eles também Jesus não é o único mediador. Jesus, então, os falsos ensinos, a falsa doutrina, tem arrastado muitas pessoas para lugares que não dão a honra e não colocam Jesus no seu devido lugar. Por isso Paulo se preocupou em colocar Jesus, quem é realmente Jesus, a supremacia de Cristo. Ainda hoje também, nós temos seguidores de diversas pessoas, seguem falsos mestres e outros até seguem a si mesmos. Consultam muitas obras, são influenciados por uma infinidade de obras, e então são senhores de si mesmos. Nós podemos dizer aqui talvez algumas obras que influenciaram a sociedade ao longo da história da humanidade. Por exemplo, a obra de Charles Darwin. Então, a teoria da evolução pela seleção das espécies influenciou e influencia, hoje é ensinado nas escolas. Quem sabe outras pessoas possam estar se guiando pelos ensinos, por exemplo, de Sigmund Freud. Quem sabe tenha lido alguma coisa e se altamente influenciou por esse homem da ciência. Quem sabe outros seguidores, quem sabe outros filósofos. Alguns filósofos até que diziam escreveram que Deus está morto. Então algumas pessoas, na sua vaidade, em adquirir esse tipo de conhecimento, passam a ser senhores de si mesmos. E ficam disseminando esse conhecimento como se isso fosse uma grande coisa. Porque leu muitas obras, é inteligente o suficiente para dar conta de si mesmo. E aquela obra, a maior de todas as obras, a obra que foi escrita com um martelo, e que a pena que foi usada para escrever foram os cravos, e que a tinta foi o próprio sangue de Jesus, essa obra é totalmente desprezada. Totalmente desprezada. Essa obra não fala a esses corações, e tem dado ouvido a obras humanas. Obras tão somente que saem da cabeça e da invenção do ser humano, que nem se pode até provar, porque não passam de teorias. Não dão glórias a Jesus, não colocam Jesus no seu devido lugar. Jesus, como o texto antigo nos fala, o governo está em seus ombros, ele é o governador, ele governa todas as coisas. Não tomam conselho com ele, sendo ele o maravilhoso conselheiro, mas eles não dão ouvidos ao maravilhoso conselheiro. Outros sim dão ouvidos a si mesmo. Ele sendo o Deus forte, aquele que pode mover todas as coisas, mas eles preferem dar ouvido a outros construtores de ideias, ou desconstrutores. Pai da eternidade, Jesus, o Pai da eternidade, a autoexistência de Jesus, mas eles preferem dar ouvidos a homens mortais. Jesus, o príncipe da paz, aquele que pode consolar, aquele que pode fazer paz com Deus. E o texto que nós lemos aqui, a realidade do texto, o que Paulo queria ensinar, no seu verso número 13, ele nos libertou do império das trevas. Então, meus queridos irmãos, nós estamos encontrando aqui a dura realidade, e que nós temos que ficar atentos. Existe um império de trevas, existe um império do mal, e a humanidade é prisioneira desse império. Porque a Escritura nos diz que o Senhor desse império
ele domina esse mundo. Esse mundo que está contagiado, contaminado com tantas ideias. Império de trevas, desse mundo tenebroso. O homem prisioneiro desse império de trevas. O homem cativo de si mesmo e do pecado. O senhor desse império, o diabo. A Bíblia fala então que o mundo jaz no maligno. Meus irmãos, nós temos que ficar atentos. Nós mesmos, eu e você, um dia, nós estávamos cativos a esse império. O senhor desse império também dominava a nossa mente e o nosso coração. Nós éramos assim. Mas a palavra de Deus diz que Ele nos libertou desse império de trevas. Deus nos libertou desse império de trevas. O século XVIII, considerado como o século das luzes, ali muitas ideias fluíram ali, muitas descobertas científicas. A tecnologia começou a avançar e depois na era moderna, todo amparato tecnológico, toda descoberta científica, levaram o homem a um status de achar que ele podia ser senhor de si mesmo. E que a tecnologia, e que a ciência descoberta, ela era a solução para todos os males da humanidade. E as pessoas começaram a confiar cada vez mais no conhecimento humano, na razão, e naquilo que ele podia inventar, e naquilo que ele podia descobrir. Mas o tempo foi passando, e eles achavam que poderiam fazer paz pelo conhecimento. Eles achavam que poderiam ter tranquilidade pelo conhecimento, pelo o grau de instrução, pela elevação dos seus pensamentos, do seu raciocínio. E a vaidade foi tomando conta da humanidade. Mas, meus irmãos, no século XX, o homem foi arrasado por 2 guerras mundiais, que colocou por terra todo esse tipo de pensamento. O homem não pode, por ele mesmo, se estabilizar. O homem não pode conseguir um nível de paz por ele mesmo, nem por governos, e nem por toda a ciência ou tecnologia. Não há como. Muitas pessoas acham que o conhecimento é importante. Eu digo que sim, ele é importante na medida que nós podemos fazer o bem uns aos outros, é verdade. Mas as pessoas ficam vaidosas por conta disso e seguem filosofias que se afastam do verdadeiro conhecimento de Deus. Essas pessoas tinham que dizer como Paulo. Paulo era um homem douto. Paulo era um homem que conhecia bem a ciência, conhecia bem a filosofia e conhecia bem a palavra de Deus, o Torá. Conhecia muito, era um homem inteligente. Mas ele disse aos Filipenses, no seu capítulo 3, no verso número 8, ele diz: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por amor do qual eu perdi todas as coisas e considero como refúgio para ganhar a Cristo. Essas foram as palavras de Paulo. Todo o conhecimento, toda a sabedoria humana, ele considerou como refúgio. Não importava isso, por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, por amor do qual ele perdeu todas as coisas. Cristo tinha a preeminência para Paulo. Cristo tinha a preferência, o conhecimento de Cristo e da palavra de Deus. Falava alto, falava profundamente, era a vida de Paulo. Meus irmãos, o texto que nós lemos, ele não nos dá uma terceira opção. O texto é bem claro. Ele fala que há um império de trevas e há um império de luz. O reino do Filho do seu amor.
ou nós estamos dominados, ou nós resolvemos servir ao império das trevas, ou ao império das luzes. Não há terceira via. Ou você é dominado pelo Espírito Santo de Deus, ou você é dominado e é cativo do diabo e do pecado. Não há outra via. Não há outra solução para o ser humano. O texto diz também para nós, e nos revela uma grande verdade, que nos dá uma grande segurança, porque diz que Ele nos libertou. Ele quem? Deus, em Cristo, nos libertou. Foi Deus quem nos libertou. Nós estávamos cativos, aprisionados. O pecado nos arrastava para a morte, porque o salário do pecado é a morte, como está escrito lá em Romanos. Mas Deus, em Cristo, nos libertou. Então é a nossa segurança, Ele é poderoso para nos libertar de uma maneira definitiva e total. É a nossa segurança, é a nossa alegria, é a nossa gratidão. Deus nos libertou. Isso pertence a Deus, vem do céu, vem do alto. Não é obra humana, mas é Deus quem liberta. E isso é ótimo para nós, isso é maravilhoso para nós. É a nossa alegria, o Deus imutável. E ainda mais, o texto ainda fala que Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O reino do Filho do seu amor. Agora, por isso, nós, aqueles que foram alcançados, aqueles que foram objeto, alvo da graça de Deus, aqueles que foram transportados do reino de trevas para o reino do Filho do seu amor, agora tem uma nova disposição em seu coração. Agora vivem em novidade de vida. Agora sabem que não vivem mais para o pecado, mas vivem para a glória de Deus. E tudo quanto nós fazemos é para a glória de Deus. Você pode dizer isso na sua vida, você pode dizer isso na sua família. Tudo que eu faço, a partir do momento que eu me levanto, ou até o meu sono, é para a glória de Deus. Você pode dizer isso em todas as áreas da sua vida, em todo o seu viver, todo o desejo do seu coração. Você pode dizer para Deus: Deus, esse desejo do meu coração é para a glória do Senhor. Porque aqueles que foram transportados do reino de trevas para o reino do Filho, do amor de Jesus, ou do seu Filho, ele vive nessa disposição, em querer agradar ao seu Senhor. Porque Jesus já disse, é impossível agradar a dois senhores. Muito embora ele tenha falado, as riquezas ou a Deus. Mas qual é a sua maior riqueza? O que é mais importante para você? Qual é toda a sua segurança? Onde você coloca toda a sua vida, onde você deposita toda a sua confiança. Então aqueles que foram transportados, vivem nessa novidade de vida. Vivem para a glória de Deus. Porque foram resgatados. Um resgate. Vocês sabem o que é um resgate? Na televisão, às vezes, nós temos que alguém pediu um resgate. Alguém estava prisioneiro e pediu um resgate. E alguém foi lá e pagou o resgate. Foi assim que Jesus, ou o que Deus fez conosco em Jesus Cristo. Nós éramos prisioneiros desse reino, mas Jesus nos resgatou. Pelo seu sangue nós fomos resgatados. Então nós podemos dizer que nós somos duplamente de Deus. Primeiro, porque Deus nos criou, e nós sabemos muito bem disso. Nós não podemos negar. Toda a criação é de Deus, e nós somos criação de Deus. Por isso pertencemos a Deus, mas nós nos desviamos. E depois, então, Deus providenciou em Cristo o resgate, e Ele foi e nos comprou de novo. Foi na casa do valente, amarrou o valente e nos tirou de lá. Para nós termos, então, toda a liberdade, para sermos livres de novo, para servir ao Deus que nos resgatou.
vivemos para a glória de Deus. E eu quero dizer mais um quarto ponto para vocês, a respeito do que Ele fez conosco. O texto que nós lemos aqui, no seu capítulo 14, ele fala, 13 e 14, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, ou resgate, o perdão dos nossos pecados, a remissão dos nossos pecados. Remissão dos nossos pecados. Deus perdoou todos os nossos pecados, todos, absolutamente todos, aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que foram alvo da graça de Deus em Cristo Jesus, têm os seus pecados totalmente perdoados, e não vivem em pecado, mas vivem para a glória de Deus. Remissão dos pecados, essa palavra remissão é muito interessante, meus queridos. Essa palavra remissão, ela tem a ideia de que Deus perdoa de uma maneira a não se lembrar mais, de forma que é como se você nunca tivesse cometido pecado. É assim que aquela palavra ali está escrita no seu texto original. Veja que maravilha, como é o perdão de Deus. O perdão de Deus é como que eu e você nunca tivéssemos pecado. Ele olha para nós e nos recebe, morreu por nós. Vinde benditos do Senhor, do meu Pai, para o descanso que está preparado. É isso que nós vamos escutar, para a glória de Deus. Aqueles que foram resgatados e transportados do reino, do império das trevas, para o reino do Filho do seu amor. Esse é o perdão de Deus. Esse é o perdão que Deus nos perdoa. Ele joga os nossos pecados lá para o mar do esquecimento e não se lembra mais. Nós estamos limpos, lavados no sangue de Jesus, e é assim é que Ele nos vê, e é assim que Ele nos recebe. Com respeito ao perdão de Deus, nós, aqueles que andam em novidade de vida, aqueles que foram realmente transportados das trevas para o reino do amor, do Filho do seu amor. Desculpa. Esse é o padrão do perdão que nós devemos uns aos outros. Esse é o padrão do perdão que nós devemos uns aos outros. O padrão do perdão de Deus. Meus queridos, esse padrão, Paulo falou aos Colossenses e disse a eles: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, perdoai-vos também. Foi isso que Paulo falou aos Colossenses. Esse é o padrão para a igreja. E ainda, meus amados, o padrão do perdão que o crente tem que exercitar. Está lá em Lucas 6,37. Ele diz: não julgueis, e não será julgado. Não condeneis, e não será condenado. Perdoai, e sereis perdoados. E esse é o padrão do cristão. Esse é o padrão que nós devemos exercitar, meus amados. Paulo instruindo, ele tinha isso na cabeça. Meus amados, a palavra de hoje, para você, que já foi transportado, é uma palavra de alegria, de gratidão, para que você tenha o pleno conhecimento daquilo que Deus fez na sua vida, o quão é importante. Você foi resgatado a um preço de sangue, foi retirado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, um reino de perdão, um reino de alegria, um reino de gratidão, um reino de vida. Para isso, para você que tivesse vida,
em Jesus. Para isso é que Ele te libertou. Para isso que Ele te chamou. Essa palavra, que você receba essa palavra de maneira que ela frutifique na sua vida. Tomara a Deus que ela tenha caído em terreno, em coração fértil, numa terra boa, e que ela prospere. E que ela te dê frutos para a vida eterna, para a glória de Deus. Então, recapitulando, há um império de trevas, mas Deus nos libertou. Deus em Cristo nos libertou desse império de trevas, a preço de sangue, do sangue de Jesus. E Ele nos transportou para um outro reino, onde você e eu vivemos em novidade de vida. Não podemos viver como antigamente, não podemos viver aprisionados pelo pecado. E depois, o padrão do perdão de Deus, que é um perdão que não se esquece, não se lembra mais dos nossos pecados. Assim você também, eu e você, temos que perdoar os nossos irmãos, dessa mesma forma. Do jeitinho que Deus nos perdoou, nós também devemos esse tipo de comportamento com os nossos amados ou com os seus ofensores. Que seja assim, para a glória de Deus. Jesus, Ele tem a supremacia. Jesus fez essa obra em você. Só Cristo poderia fazer. Ele tem toda a supremacia, Ele tem todo o poder, Ele tem toda a glória. Em nome de Jesus. Amém. A mighty fortress is our God, a bulwark